Bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Pedro Nascimento e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou na noite dessa terça-feira a filiação ao PSD. Caiado, que já vinha ensaiando deixar a União Brasil, devido a resistências do partido a confirmar sua candidatura à presidência, agora se junta a um partido que já tem outros dois pré-candidatos ao Palácio do Planalto, os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Em um vídeo divulgado ao lado de Ratinho e também de Eduardo Leite, no qual anunciou sua filiação, Caiado, Eduardo Costa, afirmou que quem sair candidato terá apoio dos outros dois pré-candidatos. Bom dia para você, o xadrez ali da corrida eleitoral começando a mudar, com um rearranjo nesse espectro mais na centro-direita. Bom dia. Bom dia a todos. Ô Júnior, você já viu alguém comentar um assunto pedindo para as pessoas não acreditarem? Não. Vai fazer a primeira vez? Todo mundo que acompanha Itatiaia sabe que eu não sou do squad, eu não sou da editoria de política da rádio. Eu não gosto dos bastidores da política, eu não tenho paciência. Então, franco atirador aqui, falar uma coisa. Esse Kassab, o que eu escuto sobre esse senhor há 20 anos, é que esse é o sistema. Uhum. Ele é o sistema. Aquele cara que trabalha... Esse cara arma tudo. O candidato dele à presidência, penso que não há a menor dúvida de ninguém de que é o Ratinho Júnior do Paraná. Agora, nessa mexida, ele está dando uma moral pro Caiado. O Caiado sabe que não tem projeção, não tem voto para ser presidente e que, em continuar no União Brasil, vai ser esmagado por uma decisão de Davi Alcolumbre. Eu não estou falando quem é presidente lá, não. Eu estou falando do presidente do Senado, que é o cara que está mandando. Esse Davi Alcolumbre, todos os sinais que ele dá, Júnior, são de que ele pode ficar com o Lula. Se ele não conseguir ficar com o Lula, fazer o partido, ele vai lutar dentro da União, e aí o pau vai quebrar com o PP, que estão fazendo a federação, né? Para que a União não tenha candidato e libere as praças. Dá para você ver como é que é o jogo. Nessa confusão toda, o Tarcísio vai visitar o Bolsonaro. O prazo do Tarcísio se esgota em abril. Ô Júnior, o sentimento que eu tenho de brasileiro, não de cronista político militante, é de que isso tudo vai se resolver em abril. E agora eu vou dar um outro pitaco. Atenção, turma da direita, não briga comigo. Eu não estou falando mal da direita, eu estou alertando. Se a direita continuar, como sempre esteve, nesse tiroteio, o Lula vai ganhar pro WO. Se a direita não se entender, não unir forças, repara que desta feita, Zema já não estava no bloco que anunciou o Caiado. Lembra que eram os 5 todos juntos, porque desce e viesse? Sim. Tarcísio já está de um lado, Zema já está de outro e os 3 já estão de outro. Se o Zema insistir na sua candidatura, o Matheus Simões, que é o seu candidato, vai fazer campanha para quem aqui em Minas para presidente? E ele agora está no PSD também, né? E vai fazer campanha para quem? Ou para o PSD ou para o Zema, certo? Aí vai rachar o PL, que vai abandonar o barco do Matheus. Olha a confusão que vem aí. Então é isso. Eu não tenho que dar conselho a ninguém, mas eu sugiro que a turma da direita converse mais, foque mais, discuta bastante, porque se ficar esse tiroteio, só vão ajudar quem eles querem derrotar. Ô Pedro Nascimento, eu não estava esperando por essa não, tá? Eu posso confidenciar isso para todo mundo. Eu esperava o Caiado mudar de partido, porque a gente via que a União Brasil não queria que ele fosse candidato. A União Brasil tem outras querências, vamos dizer assim, lá em Brasília. Agora, ir logo para o PSD, aonde outros 2 candidatos já brigam nesse flanco aí, achei um pouco diferente a estratégia. Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para os debatedores, todo mundo que está acompanhando Conversa de Redação. Essa insatisfação do Ronaldo Caiado com a União Brasil já era antiga, né? Mesmo quando ele lançou a sua candidatura à presidência, ele não teve ali o apoio dos principais nomes, né? Davi Alcolumbre, o Antônio Rueda também, que era o presidente do PP, né? Agora está junto nessa federação. E o Ronaldo Caiado, então, nas últimas horas aí, decidiu, portanto, fazer essa troca. Já estava negociando com o PSD há mais tempo, foi para o partido do Kassab, e o Eduardo
Caiado destacou muito bem esse personagem, né? A gente fala muito de eleições aqui, fala muito dos candidatos, né? Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, governador Romeu Zema, né? Tarcísio de Freitas, mas quem mais tem se movimentado aí desde o ano passado é justamente Gilberto Kassab, presidente do PSD. A gente lembra, né? Ele já alçou Rodrigo Pacheco para essa candidatura à presidência, depois largou mão do Rodrigo Pacheco, que inclusive está escanteado no PSD. Já falou que o candidato dele era o Ratinho Júnior, agora trouxe o Ronaldo Caiado, ou seja, o que Gilberto Kassab fala tem um prazo de validade muito curto. E a gente sabe que isso ainda vai mudar muito até abril. O principal fator que eu acho que muda com esse recrutamento, né, de Ronaldo Caiado do PSD é quanto à situação de Tarcísio de Freitas. Por mais que ele já tenha falado que ele não deve ser o candidato, né, à presidência, deve tentar a reeleição, isso depende muito da candidatura do Flávio Bolsonaro, porque ou é um ou é outro, né? Os dois não vão disputar o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, né, já se mostrou aí favorável à candidatura do filho. E como Gilberto Kassab é um aliado desses de primeira hora, inclusive é secretário no governo do Tarcísio de Freitas, ele já sinalizando, portanto, com essa filiação do Ronaldo Caiado, que o Tarcísio de Freitas não deve ser o candidato, deve, portanto, permanecer em São Paulo. Só que aí é aquela coisa, né? Até abril muita coisa pode mudar, a gente ainda tem esse prazo para que as coisas ocorram. Mas, por hora, o que vai se desenhando é uma centralização no PSD desses candidatos, né? O PSD certamente deve ter um candidato desses de centro-direita e que deve ter um apoio muito caro, muito importante para o segundo turno, tendo em vista que, né, são candidaturas que ainda têm ali um certo traço nas pesquisas, não são candidaturas que são fortes ali para disputar contra Lula, contra Flávio Bolsonaro, mas que têm um valor significativo aí para o segundo turno, para esses apoios. Falando em estratégia, William Travassos, se não tiver o candidato forte à presidência, ao Senado tem bons nomes, né? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Quando eu olho para esses nomes, né, num primeiro momento você é atraído, né, a pesquisar sobre o perfil de cada um, né? E aí você, por exemplo, o Eduardo falou no Ratinho Júnior, ele é o que tem menos rejeição. Então, num primeiro momento, realmente ele seria o cara, a bola da vez. Mas quando eu olho para esses personagens, eu não consigo deixar de pensar nos donos dos partidos. Porque, na verdade, é uma grande jogada, não dos atletas. Esses são os atletas que estão aparecendo para a grande mídia. O Ronaldinho da vida, né? O Romário. Na verdade, você tem os nomes que estão desenhando a política e os acordos. Rueda, Kassab, o Valdemar. São os donos dos partidos que estão encontrando a melhor maneira de ampliar o poder, seja no Senado, seja no Estado ou até mesmo no país. Que a direita, ela tem um racha, e esse racha pode estar relacionado a um desejo de poder permanente do grupo do Bolsonaro, que não quer abrir mão. Ele quer o poder e vai ficar dentro da família Bolsonaro, porque é o bolsonarismo. Porém, o lado conservador, ele tem um cardápio enorme. Comparado da esquerda, a esquerda deve olhar e falar assim, caramba, a gente não tem muita opção. E essa turma do Ratinho, do Edu, do Caiado, eles não vão se juntar ao Lula. Não acredito nisso. É improvável, é impossível eu ver o Caiado no mesmo palanque do que o Lula, porque se isso acontecer, fecha, esquece, joga fora tudo aquilo que ele sempre falou. Então, assim, eu olho sempre para os donos do partido e esses caras estão animados na busca pelo... O Caiado talvez não, mas o Kassab põe um pé em cada canoa todo Fácil. dia. Hein, Rita? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. A minha análise vai na direção do William. Quem manda no Brasil são os partidos e os donos dos partidos. E o que nós tivemos no Brasil nos últimos anos foi um crescimento estrondoso do PL e do PSD. Então, esses partidos estão costurando o poder nas duas casas, nas prefeituras. Então, eles estão querendo ampliar o seu espectro de poder. Porque o poder se costura em todos os níveis aonde você tem eleições. Então, eles estão mirando, né, como já miraram as prefeituras, agora eles estão mirando os estados e principalmente o Senado. Então, o Senado hoje é o centro da disputa do poder. Acho que a candidatura
da direita, Flávio Bolsonaro vai se consolidando e nós vamos ter essas mexidas no tabuleiro, e eu acho que agora, a princípio, né, se não acontecer nada de mais sério, é a questão de costurar o vice, porque eu acredito mesmo que a candidatura de Flávio vai se consolidando. E a gente tem que ficar de olho nos donos, né, do poder, que são os donos dos partidos e dos dois que mais cresceram. Então, de um lado, você tem o PT, eu tenho um palpite aqui, palpite meu. Eu acho que o Haddad vai ser o vice do Lula, porque o Lula, ele sabe a idade que ele tem, ele sabe o risco que ele tem, né, de deixar o cargo no meio de um mandato, caso ele seja eleito, e ele não quer entregar isso para ninguém, nem de centro, né, de centro-esquerda, nem nada. Então, acredito numa candidatura puro sangue do PT. E acredito que PL e PSD vão fazer a costura da direita. Quer arrematar, Eduardo? Só para dizer, a propósito dessa questão de donos de partidos, né? Eles são os donos do Brasil, né? Junto com a Faria Lima, lá em São Paulo, o Poder Econômico. Júnior, eu não consigo entrar na cabeça deles, eu nem chego perto, aliás, nem conheço a maioria, mas a cabeça deles preocupa, sim. Se puder ganhar a presidência, ótimo. Se puder ganhar o governo do Estado, bom. Mas estão preocupados, sabe com o quê? Senado e Câmara. Estão preocupados em bancada, porque bancada dá fundo partidário, fundo eleitoral, dá dinheiro. Mas me parece que essa é a estratégia do Kassab, né? Mesmo se não conseguir emplacar um candidato, você tem nomes muito fortes ali para ocupar vagas no Senado em cada estado. Faz uma bancada e arruma uma montanha de dinheiro público. Um no Rio Grande do Sul, o outro lá em Santa Catarina, o outro em Goiás, e aí o movimento é grande. E outra coisa, Ô Júnior, o Brasil tem a indecência do coeficiente eleitoral. Você vê. Então, com a indecência do coeficiente eleitoral, você escolhe quem vai ser o candidato e quem vai ser o seu fantoche, a sua marionete nos próximos 4 anos. A esquerda fica encurralada. Você fecha nos 4 campos. Presta atenção. Presta atenção comigo. Talvez ter muita opção não é tão bom assim. Não sei. Aqui, não, pensando para a presidência. Olha aquela frase famosa. Povo unido... Mas será vencido? É outra. Quem fragmenta não ajunta. Eu estou te falando. Se fragmentar, se não unir, se não escolher o candidato dela e fechar... Mas se eu tenho um congresso, eu mando no país. Olha só, pessoal, o corpo da mineira desaparecida em Caldas Novas, em Goiás, é encontrado. Além da localização, o síndico do prédio, onde a família de Daiane possuía apartamentos, Kleber Rosa de Oliveira, e o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, foram presos suspeitos do homicídio da corretora, né? As informações que chegam é que havia muita briga ali entre a família do síndico e essa moça, que inclusive é mineira da região do Triângulo Mineiro e também é corretora lá na região. Já o porteiro do prédio, que o nome não foi divulgado, pelo menos por enquanto, foi conduzido também coercitivamente para a delegacia. William, já tem um tempo que a gente está falando sobre esse assunto e agora um desfecho meio trágico da história, né? O que faltava é realmente você conseguir, né, trabalhar as provas, porque era claro que isso ali tinha acontecido dentro do apartamento, ou melhor, do edifício, né? Ela simplesmente desaparece no subsolo quando vai ver uma caixa de energia. Então, assim, era alguém lá de dentro, agora faltava você juntar as pecinhas do quebra-cabeça, porque na verdade você tinha uma imagem, né, dela descendo no elevador, o vídeo que ela gravou, mas você não tinha a imagem do desaparecimento. Então, trabalho bem feito no tempo da investigação. Ô Rita, que história é essa lá em Goiás, hein? Em Goiás, esse tipo de coisa, né, Júnior? Infelizmente, essas brigas de síndico com moradores, isso é uma coisa terrível que acontece, né? E a gente tem que ficar atento a isso, em função de regras e do comportamento das pessoas, né? Então a gente não sabe, assim, é óbvio que ninguém tinha o direito de tirar a vida dessa pessoa, mas infelizmente quando você mora e repartilha, né, a sua residência em condomínios horizontais ou verticais, você tem que ter essa humildade de seguir as regras e
de se entender, né, com a administração, para que esse tipo de problema, que é uma coisa frequente, né, geralmente não chega nesse ponto, mas é só um alerta aqui que as pessoas estão ficando cada vez mais, está ficando cada vez mais complicado, né, você aceitar regras e conviver num condomínio, conviver com outras pessoas. Mas são as doenças mentais, são os efeitos colaterais do século XXI. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de participar de uma reunião de condomínio, não tem muito morador, a gente sabe como é que é, né? A confusão. É briga, é discussão, é um que vira a cara pro outro, é elevador que todo mundo fica calado na hora que encontra, mas um crime desse nível, Pedro, não é tão comum, né? O que me chocou mais nesse caso é como é que o perigo mora ao lado, né? Às vezes a gente tem essa impressão de que a violência tá ali numa zona perigosa, tá numa rua deserta que a gente passa, né? Tá naquela região ali, de repente tem muito frequentador, né? Muito usuário de droga, mas não. Dentro de casa, dentro do condomínio, essa moça acabou tendo seu pior destino, né? Me choca muito essa questão da violência praticada dentro dos condomínios. Não sei se todo mundo chegou a ver, tem uma série no Globoplay que trata sobre essa questão desses grandes condomínios, né? Como é que essas questões condominiais são tratadas. E realmente a violência tem chegado cada vez mais perto de casa, justamente por conta desse mau convívio, né? Com vizinhos. E esse é mais um caso, infelizmente. Eduardo, é lógico que lá aconteceu um crime e o principal suspeito é o síndico. Eu preciso trazer esse assunto para Belo Horizonte, porque a gente tem alguns exemplos de alguns edifícios, por exemplo, um famoso aqui em Belo Horizonte, que tem uma confusão eterna. Ô, Júlio, eu acho que É o nosso JK. Eu acho que eu tenho lugar de voz nesse assunto, porque eu já fui presidente da Associação Comunitária do bairro Sinibu. Faz ideia de onde que é? Não. Entre o Santa Mônica e o Rio Branco, em Venda Nova. Eu já fui síndico de prédio na Savassi. E já fui conselheiro no condomínio Vilares Terraço. Olha o nome. Quando você fala Sinibu, você pensa lá em Venda Nova. Quando você fala Vilares Terraço, Nova Lima. Nova Lima, lógico. E eu posso te assegurar que, na minha experiência, quanto mais teoricamente educados e com certeza ricos são os moradores, maior é a confusão e mais baixo é o nível. Não dura 5 minutos sem um xingar a mãe do outro. Não dura 5 minutos, Júlio. E como eu sei que todo incêndio começa com uma pequena faísca, com aquele toco de cigarro que você joga ali despretensiosamente, eu criei as minhas filhas, às vezes até muito chato, pedindo pequenos comportamentos, como, por exemplo, não deixar de dar bom dia no elevador. Como, por exemplo, ao chegar em casa, 1, 2 da madrugada, tirar o salto alto na porta e ir para o quarto caminhando. Pequenos gestos. O resultado é que, graças a Deus, nunca tive confusão com o vizinho. E quanto mais aparentemente é chato o vizinho, mais distância eu mantenho e melhor eu trato. Oi, vizinho, tudo bem? Fui. Porque, Júnior, o ódio está no ar, a intolerância ocupa espaço cada vez mais espantoso e toda aquela querelazinha por causa de uma vaga de garagem, por causa de um detalhezinho, um menino que joga uma bola na parede, aquilo vai começando, termina nisso. É impressionante. Ponto final, nosso Conversa de Redação. Teve Eduardo Costa, William Travassos, Pedro Nascimento e Rita Mundim. Agora o Assinantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Aqui, bom dia pra você, boa quarta-feira e hoje começa o Campeonato Brasileiro, hein? Bom futebol pra todo mundo.